emaranhados de colaborações, em que o antropólogo, na verdade, entra em redes que ele próprio não dominava, não imaginava e que demandam, né, um exercício especialmente fecundo e desafiador de integração. Este é meu último slide, justamente um curta-metragem que, como eu disse, está sendo finalizado nos próximos dias, uma ilha de edição que para mim é um mundo maravilhoso, tecnológico, né, a ser descoberto enquanto forma narrativa. Eu que sempre gostei de cinema, da linguagem cinematográfica, era uma antropóloga muito tímida com imagens, quando muito eu fotografava. Hoje eu descobri nas ilhas de edição, realmente acho que o que Malinowski descobriu nas Ilhas Floriano, porque é um campo incrível de edição de ideias, onde se faz o corte de uma imagem e o que aquilo significa, como você compõe uma fala com um som que originalmente não estavam assim compostos. Isso é de um poder de criação metanarrativo que realmente me fascinou, né? Então, eu finalizo com uma frase que está num texto traduzido do professor Jorge Marcos. Há uma afinidade ou adequação particular em pensar o ofício cenográfico como uma forma de etnografia. Essa frase está num texto publicado pela Revista de Antropologia em 2004, em que o professor Marcos discute o intercâmbio entre arte e antropologia, ou como a pesquisa de campo em artes cênicas pode informar a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia. Eu me vi exatamente numa situação como essa, muito gratificada por esse texto, né, tocar exatamente em pontos que me angustiavam e me animavam ao mesmo tempo. Então, mais do que um documentário, eu me vi surpreendentemente partindo de um trabalho com arquivos para um trabalho videográfico, um registro que não é de um conjunto de realidades, de personagens, mas sim de uma produção de narrativas que, inclusive, são muito internas ao produto. A ideia é que este curta-metragem seja apresentado a essa comunidade virtual de ex-abrigados, que nós nos reunamos fisicamente para discutir este curta-metragem em Batatais, no Instituto, com os funcionários e os ex-funcionários de lá. Que isso seja na universidade também objeto de discussão, com a presença das pessoas que deram seus depoimentos, para que essa metanarrativa se possa perpetuar na própria discussão do curta-metragem. Muito pontualmente era essa a ponte que eu queria fazer com uma pesquisa atual e muito que o trabalho do professor Marcos me estimulou. Muito obrigada. Em seguida, vamos ouvir a professora Priscila Falhada na sua exposição, lendo a importância dos 20 minutos, porque estamos com o horário bastante carregado. Eu vou tentar, de fato, muito obrigada ao professor Jorge Marcos por me dar a sua presença, o João Pacheco, que coordena a mesa, sempre instigante, mas a presença da Ana Lúcia também, que fez uma apresentação tão interessante. Bom, eu sou leitora do professor Jorge Marcos desde os anos 80, porque o Michael Fisher estava em Brasília, enquanto ele estava escrevendo Antropologia como Crítica Cultural.
E eu fazia mestrado naquela época. E depois, quando o livro saiu, foi também uma descoberta, uma surpresa, uma descoberta. E é muito interessante todas essas questões, né? Eu vou fazer um apanhado geral de algumas questões teóricas para depois falar sobre também essas implicações da minha pesquisa. Essa foto aí, justamente na Água Fria de Cima, perto de Santarém, é um quilombo justamente que apareceu recentemente em 2010, e que a gente teve a satisfação de compartilhar algumas inquietações com essas pessoas, né? Então, sobre a teoria crítica na etnografia, né? Então, justamente essa questão, acho que a teoria crítica vai mostrar de que a gente está trabalhando justamente com agrupamentos comunitários que estão longe do encontro etnográfico. E justamente em campo, você faz mais uma etnografia de disputas políticas travadas em um campo complexo de influências. Então, que a partir dos anos 80, se evidenciou foi a fragilidade da análise com base em categorias genéricas, na medida que nós presenciamos nos anos 80 a emergência de movimentos indígenas que evidenciaram essa fragilidade de explicações baseadas, na época, nos anos 60, no modelo do caboclismo. As identidades genéricas, como índio, caboclo, ribeirinhos, encobriam um processo de diferenciação social interna, mesmo em comunidades organizadas, que aparentemente apresentavam reivindicação de uma homogeneidade étnica. Então, a crítica cultural ela vai relativizar noções que são dominantes na antropologia desde a Segunda Grande Guerra, como áreas culturais, quer dizer, elas já vão ser repensadas a partir da Segunda Grande Guerra como áreas estratégicas, né? E a questão da reflexividade sociológica. E eu acho muito importante, no caso da minha pesquisa recente na Amazônia, discutir a questão da adaptabilidade ao meio. Justamente as pessoas não estão se adaptando a essas mudanças, que são muito bruscas. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante discutir essas questões em um diálogo com essas pessoas que estão lá. Então é importante essas questões que foram colocadas pela teoria crítica, de tentar se deixar observar também por esses sujeitos de pesquisa, né? E num debate muito situado. Eu acho muito importante a questão que também já foi ressaltada pela Ana Lúcia, que justamente em campo, você interagindo com as pessoas, você pode desenvolver laços de cumplicidade e assumir, ou escutar, né? Que eles possam falar sobre a suspeita que eles têm sobre essas múltiplas redes em que eles estão inseridos, sobre os mediadores e sobre a própria pesquisa. E que justamente eles não estão justamente acomodados a essas práticas pré-estabelecidas. E justamente eu acho que é importante também que, se você está pensando junto com esses sujeitos, você não vai reificar as formulações colonialistas que são sempre concebidas a livres, para explicar lugares diferentes dos lugares onde as teorias estão sendo produzidas. Então, de fato, é muito complexo toda essa pesquisa. Eu estou colocando esses slides, mas eu vou tentar resumir, porque eu só tenho 20 minutos, né? E que eu acho importante na teoria crítica também a contribuição da professora Shay Orton, mostrar que justamente esses sujeitos eles estão produzindo críticas culturais e interações sociais, e mostrar que essas relações, as identificações, elas não envolvem essências, mas sim relações substantivas entre subjetividade e poder, que são constitutivos de papéis sociais. E que justamente toda uma discussão do professor Jorge Marcos sobre a produção da identidade da pessoa, do grupo, da etnicidade ou da própria nacionalidade, e que leva à escolha de um determinado discurso ou de determinada identidade. Então, na minha pesquisa, eu estou partindo de uma pesquisa com os índios Chikuna, que era uma pesquisa justamente dentro de um processo de envolvimento, de formação de organizações e comprometimento com as mobilizações indígenas, com o Conselho Geral da Tribo Chikuna, e que o Museu Nacional apoiou a formação do Museu Mato, que hoje em dia é administrado pelos próprios índios. E aí uma pesquisa recente, que eu comecei em março
desse ano, passemos mais ou menos 20 dias em março e agora 10 dias em setembro, e que justamente uma equipe de hidrólogos nos convidou para fazer antropologia do clima juntamente com o processo de modelagem de atividades agrárias extrativistas. E quem nos guiou no campo foi o secretário-geral da FIAG. Aqui tem o Atlas das Terras de Cura, eu vou passar, e essa é a área da planta fundiária do Lago Grande, em que você tem uma situação altamente conflitiva e áreas disputadas com fazendeiros e agora cobiçada pela Alcoa. E é uma área de assentamento extrativista antiga, né? Esse é o Gavião, que é o secretário-geral da FIAG, e você tem associações de interesses conflitantes, como os pescadores, os sindicatos de trabalhadores rurais, e que eles estão congregados por uma federação que não tem dinheiro nenhum. Então ele ficou muito feliz que nós o convidamos para fazer a viagem, que aí ele poderia conversar com as pessoas sobre os problemas que estavam passando. Né? E justamente são associações conflitantes. Agora você tem a emergência também de associações de artesãs. O artesanato é uma estratégia, é uma produção cultural, é uma estratégia de subsistência deles face às mudanças climáticas globais. Né? Então você tem uma situação que é comum em toda a Amazônia, e que em Santarém você tem também, você tem a oposição tradicional entre beira, rio e terra firme, né? Mas agora você tem a beira de estrada, né? E você tem áreas de colonização antigas, antigos seringais, né? E você tem justamente a surpresa, que não era tão surpresa, porque eu sabia que havia quilombos em Trombeiros, mas no Uruguai eles só se apresentaram a partir de 2010. Mas eles acabaram sim insistindo. Você não tem no assentamento, obviamente, né, promovido pelo sindicato, pelo INCRA, você não tem a figura das terras indígenas. Mas você tem com o processo de assentamento, um processo super complicado, que o INCRA acaba, e o INCRA, o Ministério da Reforma, acaba apoiando vários fazendeiros que estão assentados. Está emergindo em vários lugares a identidade étnica e agora também a identidade quilombola. E justamente você tem essa pressão das fazendas, né? E a pressão agora que está mais assustando das mineradoras. Porque você tem mineração. Em Santarém, simplesmente, eles desmontaram, né, um morro que tinha lá. E agora os morros, que para eles são lugares de refúgio, estão sendo justamente cobiçados pela empresa. Né? Então, o que você